os dois que marcaram os golos. Portanto, penso que... Muito bem, Manuel. Já vamos continuar, porque agora Ruben Amorim vai reagir a esta partida. Boa noite, Ruben. Inês Marques Fernandes, em direto para a Sporting TV. Antes de mais, perguntava-lhe, pedia-lhe uma análise àquilo que foi este triunfo memorável e perguntava-lhe também o que é que, na sua opinião, fez toda a diferença naquilo que acabou por ser o resultado final. O que fez a diferença no fim foi que a qualidade individual também dos nossos jogadores, nós acreditámos até ao fim, mesmo dentro das dificuldades do jogo, de jogar contra uma grande equipa, fomos muito mais prudentes daquilo que geralmente somos, também porque sabíamos que vinhamos de uma série de jogos competitiva e não podíamos estar a partir o jogo a toda a hora, e os jogadores aí tiveram fantásticos. Na primeira parte saímos com mais critério, na segunda parte tivemos até alguma dificuldade de conseguir ter um pouco mais a bola e notou-se aí um bocadinho o cansaço dos jogos. Depois batemos a bola mais para a frente e aí conseguimos empurrar um bocadinho, por vezes, o Tottenham também para o seu meio campo, e o jogo foi assim dividido, duas equipas sempre um bocadinho a ter a bola, desconfiados das transições de ambas as equipas, e no fim nós fomos mais felizes, acabámos por marcar e acaba por ser justo. Dentro de um jogo que foi dividido, tivemos várias oportunidades para fazer gol e fomos felizes no fim. RTP, João. Boa noite, Ruben Amorim, João Alves Domingos, RTP. Pergunto-lhe se acha que se vai poder escrever que o Sporting hoje vulgarizou uma equipa de milhões como é o Tottenham, e que é que o Ruben Amorim, que está agora aqui na conferência de imprensa depois de ter vencido o Tottenham, diria ao Ruben Amorim que antes do jogo apontava os ingleses como favoritos. Acima de tudo, eu considero ainda o Tottenham favorito, porque ainda há muitos jogos, e há que relembrar que o ano passado nós tivemos 2 derrotas e conseguimos passar. Este ano pode ser completamente o contrário. Eu penso que o jogo foi bastante dividido. Eu penso que também oportunidades claras nós tivemos mais. Posso não estar a ver bem o jogo porque parece que joguei também e posso não ter ainda bem uma ideia do jogo. Portanto, não se pode falar em supremacia do Sporting sobre o Tottenham. No resultado sim, porque acabámos por marcar 2 golos e não sofrer nenhum, mas foi um jogo dividido, volto a dizer, duas equipas maduras que sabiam que numa transição podiam perder o jogo ou ganhar o jogo, e foi isso que aconteceu. No fim fomos mais felizes. Parabéns aos jogadores, porque dentro do cansaço do tempo de preparação, contra jogadores que são fora de série, tiveram um comportamento muito grande e foram muito maduros neste jogo. Portanto, muitos parabéns aos meus jogadores, e eles hoje foram os heróis. SIC. Ruben, olá, Nuno Luz da SIC. Perguntava-lhe como é que sente um treinador quando mexe na equipa e coloca 2 jogadores e esses 2 jogadores marcam os golos. E como é que vê o Arthur Gomes, que entra aqui e de facto marca um gol fantástico? É muito bom para um jogador chegar a uma equipa e marcar num jogo destes. E também gostava-lhe de perguntar, em termos só de provocaçãozinha, o Conte, será que se lembrou também daquela meia-final que o Ruben Amorim esteve lá e as 2 vezes que encontrou o Ruben ficou pelo caminho? Acho que não, já foi há tanto tempo, não, acho que são situações diferentes, de certeza que ele não se lembra dessa situação. Em relação aos jogadores, é a vida dos treinadores, quando fazem substituições e acertam, já sabemos que no dia a seguir vão falar que foram boas substituições e que o treinador mexeu na equipa e ganhou o jogo. Quando é o contrário, sofremos o contrário. O importante é nós termos noção e na nossa cabeça ficar sempre claro porque é que fizemos essas substituições. E isso está sempre claro na minha cabeça. O Arthur, as características são aquelas, ou seja, dele um jogador muito forte num contra um, com agressividade, e foi exatamente as características que nós procurámos e que encontramos no Arthur, estão refletidas no golo que ele marcou. Pagou-se a si mesmo, o que dá sempre jeito, e portanto tudo acaba bem esta noite. Relembrar que tivemos uma crise há 3 semanas, perdendo um jogo, 2 jogos, volta tudo ao mesmo tempo. Continuar o nosso trabalho, preparar bem o Boa Vista, vai ser um jogo muito difícil, e nós somos uma equipa ainda também, uma equipa curta, onde toda a gente tem que estar preparado. Vimos de uma série de jogos intensos, de uma fase difícil para nós, que ainda não passou essa crise, digamos assim, e temos que ganhar ao Boa Vista para poder limpar um bocadinho na semana das seleções. CMTV, Pedro.
Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu perguntava-lhe se esta vitória é mais mérito do Sporting que de mérito do Tottenham e se depois deste jogo o Paulinho deixou de ser o patinho feio do Sporting. Não, é como tudo, o futebol é como tudo. Hoje não será o patinho feio, se voltar a falhar golos, como houve fases que falhou, voltar tudo um pouco ao mesmo. E eles têm que saber que isso é assim. Para mim será sempre o mesmo Paulinho, marcando hoje o golo não é diferente daquele Paulinho que às vezes passa alguns jogos sem marcar, porque ele dá sempre o máximo, hoje deu o máximo, a forma como ele segurou a equipa, como juntou a equipa e tapou vários espaços. Ele, para além dos golos, faz sempre esse papel e faz sempre com uma nota elevada. Em relação à primeira pergunta... Não, eu penso que foi mérito do Sporting, porque o Tottenham também, o jogo foi muito dividido, teve as suas chances, mérito completo dos meus jogadores que acreditaram até ao fim, fizeram um jogo muito maduro e, portanto, é mais mérito do Sporting do que mérito do Tottenham. Bruno? Boa noite, Rubem. Bruno Andrade, do All Sport, da CNN em Portugal. Ontem você disse que o Sporting mudou a forma de olhar para o próprio Sporting. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso, que mudança de olhar é essa internamente, e se de fato, depois daquilo que foi visto em Frankfurt e que foi visto hoje aqui em Alvalade, se você continua com a tua ideia que os adversários te olham da mesma forma ou se isso também mudou agora. Pode mudar um pouco, consoante as vitórias, os adversários olham com outra atenção, obviamente olham para o grupo e veem o Sporting neste grupo em primeiro lugar, e obviamente que pode dar, os adversários olham se calhar de outra maneira. Em relação a nós, é muito o espelho do que foi as 3 semanas, estava tudo mal, e o que é que mudou em 3 jogos, para além dos resultados e o ambiente fica mais leve, mas o que é que mudou estruturalmente no nosso clube? Para agora estamos num grande momento como clube e há 3 semanas estávamos muito mal como clube. E é nesse aspecto que eu também falei. Nós acreditamos sempre, quando perdemos aqui com os Chaves, nós aqui dentro olhamos sempre para a nossa equipa e para o nosso projeto e para o nosso caminho com a mesma clareza que temos hoje. Apenas temos que gerir as coisas de forma diferente. Se contra os Chaves nós tivemos que dizer que estava tudo certo, que tínhamos que continuar assim, que estávamos a jogar bem, hoje eu tenho que dizer o contrário. Ainda temos os nossos problemas, temos muito para fazer, e o que eu acho que mudou nesse aspecto no Sporting é que nós acreditamos que podemos vencer qualquer jogo. Mas também acreditamos que podemos perder qualquer jogo. E, portanto, quando eu falo para os sportinguistas ou para o clube, é muito isso. É olhar para o plano geral, temos um caminho a fazer e não ligar tanto, obviamente que os resultados mudam, mas não olhar tanto só para os resultados, porque nós somos os únicos que podemos estragar o caminho que estamos a percorrer. Essa conversa de que os resultados é que ditam tudo, não é bem assim, é a atitude que temos perante as nossas convicções, e quando falo nisso é nesse aspecto. Portanto, não mudou assim tanto há 3 semanas para trás, e agora temos que acalmar os ânimos. Estamos em 7º, desta vez, 7º no campeonato, estamos muito atrás e há que continuar a trabalhar. Record? Boa tarde, Ruben Amorim, João Ribeiro, Record. Aproveitava para lhe perguntar, curiosamente, falou aqui da derrota dos Chaves e a seguir a esse jogo com os Chaves disse que ia parar de sofrer golos. Curiosamente, a sua equipa não voltou a sofrer golos desse jogo. Não sei se consegue arranjar, se nos consegue explicar o que é que mudou assim tanto a nível defensivo e já agora também a nível pessoal. Estamos na Liga dos Campeões, o Ruben vai somando vitórias. Acredita que isto lhe pode abrir outras portas? Eu não quero abrir outras portas. Se abrir, foi como aconteceu com o Sporting. Eu também não tinha intenções de sair do Braga e aconteceu. Quando tiver que acontecer, acontecerá. Eu não quero abrir portas, quero manter esta fechada para eu não ir embora, porque há 3 semanas já estava ali meio a cambalear e, portanto, essa é a minha ideia. Focar-me no trabalho, sabendo que o futebol muda de um momento para o outro. Gosto muito daquilo que faço aqui, gosto do projeto, não muda com os resultados e, portanto, não quero abrir portas nenhumas. Em relação à mudança de atitude da equipa, não foi treino certamente, porque foi na sequência foi uma sequência de jogos onde não foi o treinador, certamente com os treinos fantásticos mudou a defesa ou a equipa de não sofrer golos. Foram os jogadores que olharam para eles, falámos sobre isso, tentámos fazer uma coisa ou outra durante a semana, mas o mérito está dos jogadores da forma como entendem o jogo e voltaram ao normal. Eles voltaram agora à média, ou seja, aqueles 8 golos sofridos no início, eles voltaram à média, porque esta é a média deles e eles provaram durante 2 anos que são uma equipa que sofre poucos golos. 0-0 ali à esquerda. Boa noite, Mister. O Filipe Martins para o 0-0.
independentemente do resultado, eu queria perguntar ao Mr. Ruben Amorim, para um treinador, qual é a sensação de ver uma equipa como a do Sporting a mostrar tanta personalidade, tanta identidade num jogo com esta importância? Acima de tudo, o primeiro jogo ajuda. Ganhámos o primeiro jogo, aconteceu isso o ano passado. A forma como recuperámos da derrota em Dortmund mesmo perdendo, isso tem a ver também com a confiança da equipa. Depois a maturidade. Há muitos jogadores que jogaram o ano passado e isto já não é tudo novo para eles. Volto a dizer, nós também já não... A forma de abordar os jogos, acho que toda a gente cresceu aqui. Equipa técnica, jogadores cresceram e, portanto, eles já estão mais habituados a estes momentos. E é basicamente isso. Portanto, eu vejo com bons olhos, mas temos muito a fazer ainda. Ainda perdemos bolas na construção. Na segunda parte tivemos muita dificuldade para sair a jogar, também por algum cansaço. Mas adaptámos bem e acabámos por ser felizes, porque houve felicidade também no resultado, num jogo dividido, mas acho que fizemos por merecer. Temos aqui uma questão da imprensa inglesa. Hi, congratulations on the result. Can I just take you back to the end of the first half when we were very interested to watch Marcus Edwards tonight for obvious reasons, and Marcus nearly scored an incredible goal. I just wondered what you thought about that, and I wondered if you're aware that one of his old managers once compared him to Lionel Messi, and that footwork was quite Messi-like, don't you think? Sim, obviamente não estamos a fazer comparações que não são justas para o Marcos. Agora, ele tem essas características, é muito forte entre linhas, como falámos ontem. Estava muito confiante para o jogo, também conhecia alguns jogadores do Tottenham. E, portanto, é o crescimento dele. Todas as características, o talento está lá. Ele pode, como disse ontem, hoje, mostrou isso, que pode ser um jogador que pode chegar à seleção nacional. E continua a ser um jogador bastante caro. E temos ali um jogador novo com muito talento para vários anos no Sporting. Vamos para as últimas questões, lá em cima. Ruben, boa noite, Rodrigo querido, para o Notícias ao Minuto. O Sporting dentro de 4 dias tem uma partida difícil no Bessa contra o Boa Vista. Acredita que terá como uma missão difícil agora nos próximos dias mudar o chip dos seus jogadores para aquilo que é a partida no Bessa, nomeadamente depois de uma vitória tão importante nesta noite contra o Tottenham? A experiência também nos dá algum conhecimento sobre estas situações. O ano passado também tivemos aqui vitórias importantes na Champions e conseguimos sempre ganhar o próximo jogo, e isso dá-nos alguma... Também vamos trabalhar sobre isso, obviamente, vamos chamar a atenção. Eu ainda não li as opiniões dos jogadores nas entrevistas rápidas, mas de certeza que eles tocaram nesse assunto, porque nós tocamos nesses assuntos a toda a hora. Voltar a relembrar como estávamos há 3 semanas, e isto pode mudar de um momento para o outro. São 2 resultados, foram literalmente 2 resultados, costumamos dizer isto meio a brincar, mas foram 2 resultados. E, portanto, temos mais um dia de recuperação, o que nos ajuda muito. É muito diferente ter 4 dias, digamos assim, do que 3. Eles vão estar recuperados e vão ter que lutar por um lugar, e nós vamos abordar aquele jogo como um jogo onde não podemos perder pontos. O Boa Vista tem os mesmos pontos que nós, o Petit já nos conhece bem, nós também conhecemos o Petit, vão ser sistema contra sistema, e portanto vai ser um excelente jogo e nós temos que claramente ganhar o jogo. Vamos fechar ali em cima. Boa noite, Mr. Diogo Reis, bola na rede. Antes de mais, parabéns pela vitória, foi uma grande exibição. Devido à estratégia do adversário, o Sporting enfrentou situações de inferioridade numérica, sobretudo no meio-campo, e falta de espaço na primeira e segunda fase de construção, pareceu-me, apesar de conseguir lançar em profundidade e descobrir espaço no meio-campo adversário. Gostava de perguntar como conseguiu colmatar algumas dessas dificuldades para atacar a baliza, se é que concorda comigo, claro, e qual foi a estratégia para a segunda parte, para ser feliz como foi? Se olharmos para as nossas oportunidades, foi o posicionamento deles, mas foi o talento deles. A primeira oportunidade que nós temos foi uma saída rápida onde nós conseguimos construir, e é o Pote que finaliza. Ou seja, muito daquilo foi o talento, a forma como uma ou outra vez o Porro saiu do adversário dentro de um espaço pequeno. A oportunidade do Marcos não tem nada de treinador, ele pegou na bola, fintou toda a gente, passou ao Trincão, o Trincão passou-lhe a ele. E, portanto, tem a ver com o talento. E os jogadores, às vezes, nós metemos os jogadores em certas posições e depois esperamos que eles, dentro daquilo que nós treinamos, façam o seu trabalho. E hoje o jogo foi muito assim. O canto, a forma como o Paulinho se antecipa, a jogada do Arthur, é muito do talento deles acreditarem, e, portanto, é a única forma. Nós confiámos muito naquilo que fazemos, na forma de jogar, não mudámos nada, mudámos um bocadinho a saída de bola na segunda parte, eles adaptaram-se bem, mas se olharmos para as nossas oportunidades, e falando disso, como é que nós conseguimos criar oportunidades, o talento dos jogadores, e eles fizeram a diferença hoje. Muito obrigado, boa noite.
estas as palavras de Rubén Amorim. Rubén Amorim, conferência de imprensa com as explicações relativamente ao que aconteceu esta noite em Alvalade, a elogiar a